você vê rostinhos queridos e amados, gente que a gente está aprendido a amar, gente que a gente vê esporadicamente, e poder celebrar com vocês 30 anos. Olha só, atingimos a maioridade. Maioridade, talvez não pela lei brasileira, mas a maioridade bíblica, talvez, poderia dizer dessa forma. Conversando com o Azaf, eu estava perguntando para ele qual seria. Perdão, deixa eu só voltar aqui no slide, que eu não problema aqui. Ok. Conversando com o Azaf, eu perguntei qual seria o tema do aniversário de 30 anos da igreja. E 30 anos, de fato, é uma idade muito interessante. Não sei se quem aqui já passou pelos 30. Levanta bem a mão aqui, pode? Sem crise, sem medo de ser feliz, por favor, aquela coisa toda. Ok. Gente, me ocorreu aqui que eu estava cometendo a deselegância de não me apresentar para quem não me conhece e de não apresentar minha família também. Meu nome é André Gava, tá? Sou pastor da Igreja Batista, da Comunidade Batista, um dos pastores da Comunidade Batista em Moema, lá em São Paulo. A história de como eu conheço o Azaf e Maurício é longa. Se você quiser saber falar comigo depois, a gente troca uma ideia. Não vou ficar gastando tempo aqui com isso agora, mas tem sido uma alegria muito bom, muito grande caminhar com eles, conhecê-los ao longo de todo esse tempo. Sou casado com a Elaine há 24 anos já, ela é uma moça bonita que está sentada aqui na frente. Consequentemente, sou genro da dona Leila, que está aqui do lado dela, há 24 anos, tá? Ela mora aqui em Piracicaba, eu sou piracicabano de nascimento, tá? Minhoca da terra, como costumam falar por aí, e sou muito grato a Deus pela possibilidade de voltar e estar aqui com vocês. Ok, desculpe, resolvi o protocolo da apresentação, agora vamos voltar aqui para a nossa conversa, fechando com eles, tá? 30 anos é uma idade muito bonita. Alguns acham que é meio desesperadora, mas não é uma idade bonita, né? Se você pegar na cultura judaica, israelita, 30 anos era a idade da maioridade. Era a idade quando o homem, quando a pessoa começava a ser respeitada socialmente. Você olha ali para alguns exemplos interessantes que começaram, de fato, a agir de uma maneira mais consistente dentro do projeto de Deus, dentro da história da salvação de Deus. Na Bíblia, José é um exemplo. Ele, depois de todas aquelas agruras que ele viveu, todos aqueles problemas que ele viveu, vendido pelos irmãos, acaba preso lá na casa de Potifar. A história de José está ali em Gênesis, né, no capítulo 37, 39 em diante. É uma história maravilhosa de você ler. E José começa, depois de toda uma história muito difícil, ele começa a servir como segundo em poder no governo do Egito, só abaixo do poder de Faraó, com 30 anos. Um outro exemplo, o rei Davi, ungido ainda adolescente para ser rei de Israel, mas com 30 anos é que ele assume o trono da nação. Um outro exemplo interessante, se você pega, por exemplo, os levitas descendentes de Levi, uma das tribos de Israel. Os levitas eram responsáveis por todo o sacerdócio, por todo o louvor a Deus. Só que o levita tinha que ter no mínimo 30 anos para começar a participar desse processo de servir a Deus através do sacerdócio. Um exemplo mais interessante, o mais, talvez, importante, talvez não, o mais importante com certeza, é o próprio Senhor Jesus. Começou o seu ministério, sinais e prodígios, com 30 anos. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Fazer 30 anos é um negócio legal. Oi? Não entendi. Mais uma falha no meu protocolo. As crianças de 0 a 12 anos, berçário está aberto, as crianças podem ser levadas ao berçário. Crianças de 12 anos não vão para o berçário, vão? Não. Tem outra sala. Tem outra sala para as crianças de 12 anos. O berçário é para crianças de 0 a alguma coisa, é isso? Ok, então as crianças podem ser levadas. Desculpe, moçadinha, tá? Foi falha aqui minha, tá bom? A gente está em casa, tá tudo bem, tá tudo certo. Ok. Perfeito? Mais alguma coisa? Ok. Berçário aberto, as crianças de 12 anos não devem ir ao berçário. Está bem explicado isso aqui. Ok, vamos lá. Então, fazer 30 anos é um negócio legal. A gente vai fazer 30 anos.
Eu tenho saudade dos meus 30 anos. Já faz 21 anos que eu fiz 30 anos. Estou velho, né, gente? Não é nada, para com isso. Está começando. A questão toda de fazer 30 anos é legal. Ninguém precisa entrar em crise, apesar de que muitas vezes a sociedade empurra isso para a gente, né? A Elaine, a minha esposa, a minha Elaine, não a Elaine do seu, tá? A minha Elaine diz o seguinte: os melhores dias do cristão estão sempre por vir. A gente não precisa temer o tempo, a gente não precisa temer a idade. Então, 30 anos é uma idade legal. Eu quero dar os parabéns para vocês, porque é um momento de maturidade da igreja. Mas voltando aqui à conversa com Asaf, né? Sobre qual seria o tema, o que seria importante falar com vocês nessa noite e amanhã pela manhã e amanhã à noite, né? Ele me sugeriu esse tema absolutamente simples: a importância da unidade no propósito para o cumprimento da missão. Eu fiquei coçando a cabeça pelo menos uns 30 minutos para entender o que ele quis dizer com isso. Não, eu entendi, mas parrudo, teologicamente consistente, né? E aí eu fiz um pequeno adendo, adicionei um subtítulo para ficar um pouquinho mais tranquilo aqui. A parte de baixo é minha, tá? Essa coisinha chamada unidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje e amanhã. Sem dúvida, focando no tema que o pastor Asaf passou para mim, que é extremamente importante. Brincadeiras à parte, isso aqui é muito sério, mas muito sério. O que eu acho interessante é que uma igreja com 30 anos tem maturidade para discutir isso aqui com propriedade, tem tranquilidade para discutir isso com consistência. Agora, por que a gente está falando de unidade? Porque unidade é o tema desse momento da igreja. Gente, porque unidade é um negócio extremamente complexo. É ou não é? Unidade é um negócio complexo? Sim ou não? Não sei lá. É complicado? Estou vendo um grilo aí atrás. É complicado ou não é? É complicado. O Cariston mencionou todos os problemas que houve, discussões, a polaridade, as brigas em torno da nossa política, das nossas eleições agora, questão de um mês e meio atrás. Vocês se lembram das discussões, das brigas, das facções, das inimizades, do espírito de guerra que se estabeleceu no Brasil em torno dos dois lados, ou entre os dois lados? Vocês se lembram disso? Agora, deixa eu falar para vocês, aquilo foi difícil, aquilo foi... Ainda, né, nós percebemos esses ruídos, essa polaridade estabelecida aí na sociedade. Né? Tem gente que reclama que não ganhou, tem gente que acha que foi injusto o que aconteceu, tem gente que está... Enfim, você tem reclamações dos dois. Antes havia reclamação de um lado, agora existe reclamação do outro. Os dois lados ali, eu não vou aqui defender um lado ou outro, a minha questão aqui não é essa. Mas o ponto é que a gente viveu e a gente ainda vive esses elementos de tensão em função das questões políticas estabelecidas no país. Agora, o que pessoalmente o que mais me incomodou em toda essa história foi testemunhar, fui testemunha, o estrago que essa polaridade fez dentro da igreja dos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que fez estrago aqui, falando de uma forma geral. Eu vi coisas de perto, vi coisas de longe. Eu vi o quanto as tensões em torno de um tema chamado política, o quanto as preferências das pessoas em torno desse tema geraram guerra dentro da igreja, dentro de famílias. Eu testemunhei ofensas, eu testemunhei bate-bocas, eu testemunhei amizades rompidas, eu testemunhei gente saindo da igreja. Não estou falando o que aconteceu na minha igreja, mas eu soube de histórias, porque a gente conhece gente, a gente conhece muita gente. Gente saindo da igreja, gente
passando a entrar depois que o culto começa para não ter que cumprimentar ninguém. Participa do culto, canta as músicas, ouve a mensagem, lê a Bíblia, um pouco antes do culto acabar, sai para não ter que cumprimentar ninguém, porque está de mal de todo mundo que não pensa como ele pensa. Isso está acontecendo. Com a graça de Deus, não na casa de oração. Espera. Mas perceba, é gente que afirma crer em Jesus, ser salva por Jesus, que afirma crer nas Escrituras, que diz: a Bíblia é minha regra de fé e prática. Mas é justamente essa gente salva por Jesus, salva mesmo, que ignorou tudo isso em nome da vitória da sua opinião, da vitória do seu gosto, da vitória do seu individualismo sobre o outro. E se eu perdi na urna, eu vou fazer questão de deixar claro que eu estou extremamente inconformado com tudo. E quem não pensa como eu penso, vai sentir o furor da minha ira, mesmo sendo irmão em Cristo. Afinal de contas, essa história de ser irmão em Cristo funciona em alguns momentos. Mas nesse momento que a gente tem que decidir os destinos do Brasil, por favor, ser irmão em Cristo, quer saber o problema? Queridos, a bem da verdade, bate-boca entre crentes, entre cristãos, por qualquer motivo, é sempre absolutamente vergonhoso. As brigas entre os crentes, por qualquer motivo, é motivo de vergonha para todos nós. Você já sentiu vergonha alheia alguma vez? Já sentiu vergonha alheia? Não é você que cometeu o ato, mas você fica envergonhado por quem cometeu? Eu cansei de sentir vergonha alheia nesses últimos tempos. Não só pelas discussões políticas, mas pelas discussões teológicas nas redes sociais. Você é arminiano? Vai queimar no inferno. Você é calvinista? Miserável determinista. Gente brigando por coisas que eu fico pensando: meu Deus, você não tem essa briga acontecendo dentro das Escrituras. Isso não está sendo tensionado lá. O apóstolo Paulo não estava preocupado em determinar, em estabelecer teologia dentro da sua teologia, se ele era calvinista ou arminiano. Nem Calvino e Arminio estavam preocupados com isso. Mas tem gente quebrando o pau aí fora por causa dessas coisas. Se eu fosse um incrédulo, se eu fosse um não cristão, vendo essa cena, eu falei: esses cristãos são loucos. Mas não é essa loucura boa mencionada por Paulo em 1 Coríntios, por exemplo. É a loucura ruim, é a insanidade. Porque aquilo que deveria ser comunicado, que é o amor que nós cantamos aqui, que é esse zelo, que é essa doçura do Evangelho, não está chegando aí fora. Às vezes ela é vivida dentro das portas das igrejas. E desculpe, de repente você fala: cara, eu vim aqui para comemorar o aniversário da igreja, eu vim aqui para levar sarrafada. Mas lembre-se, nós somos uma igreja madura, 30 anos, a gente aguenta falar de coisas sérias. Não aguenta? Não aguenta. Não importa qual seja o bate-boca teológico, político, esportivo. Já viu crente brigar por conta de campeonato brasileiro de futebol? Nunca viu isso, Luciano? Aqui não. Esse final de semana foi uma coisa interessantíssima. Olha só como é que são as coisas. É por isso que eu decidi torcer por 15. Porque o 15 não tem obrigação de ganhar. E quando ganha é uma festa. Eu vou comprar uma camisa do 15. É bonita a camisa do 15. Então, vou comprar. Tá? Mas enfim, esse final de semana eu recebi uma mensagem de uma amiga lá da igreja. A família é palmeirense verde, não roxa, porque roxa não funciona com Palmeiras. Mas eles são palmeirenses assim, sabe, aquela coisa quase cruada. E eles prepararam um almoço no domingo, depois do culto na igreja, para uma outra família que faz parte do pequeno grupo deles, de corintianos, para assistirem no final um dos jogos do Palmeiras que daria o título ou não daria. Eu falei: Senhor da glória, só Jesus
consegue fazer algo desse tipo? Isso é milagre. Quando você reúne numa mesma casa torcedores fanáticos do Palmeiras e torcedores fanáticos do Corinthians para comerem juntos, assistirem a final que vai dar o título para um deles, rolando brincadeira, rolando piada, mas dentro do amor, da doçura que o Evangelho permite. Não precisa brigar para futebol, você? Mas na dúvida, torça para o 15, porque você não precisa brigar. Com todo respeito ao 15. Gosto do 15. Eu preciso aprender o grito de guerra. Esqueci o grito. Piracicabano miserável que sou eu, né? Gente, com toda essa introdução longa aqui, o que importa nesse momento, a pergunta inevitável que a gente tem que fazer aqui agora, para começar a pensar rapidamente essa noite, ou talvez não tão rapidamente, o que a gente vai falar hoje amanhã, o que nos une não é maior do que tudo que tenta nos separar? O que nos une não deveria ser maior do que tudo que tenta nos separar? As nossas diferenças, sejam elas quais forem, são tão irreconciliáveis assim. Uma ideologia política, seja ela de esquerda ou de direita, é maior do que o que Jesus fez na cruz? Essas perguntas, elas são relevantes. E a igreja, que faz 30 anos, tem maturidade para lidar com elas. Precisa. E essa reflexão inicial aqui, ela abre espaço para algumas outras perguntas importantes, se essa nossa conversa de hoje é sobre unidade na igreja para que ela cumpra a sua missão, para que ela cumpra o seu propósito. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, antes de chegar no texto que a gente vai refletir, sobre o qual a gente vai refletir, é: quem é o proprietário da igreja? Quem é o proprietário da igreja? Quem é o dono dela? Vou te ajudar aqui, vou colocar alguns textinhos para ficar mais claro de quem é a igreja. Se você está com alguma dúvida ou vergonha de falar. Efésios 5:23. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. 1 Coríntios 1, 1 e 2. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes à igreja de Deus, que está onde? Em Corinto. Quando Paulo escreve a segunda carta, ele começa falando basicamente a mesma coisa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Corinto era meio embaçada com essa história de pertencimento a alguém. Se você não se esqueceu, se você se lembrar, os 3 primeiros capítulos de 1 Coríntios tratam do que na igreja? Divisão. Tinha a turma lá de Paulo, a turma da teologia. Tinha a turma de Apolo, a turma do discurso. Tinha a turma de Pedrão, a turma do poder, desce fogo, Jeová. E tinha a turma de Jesus. Esses eram os mais espirituais. Não, provavelmente eram os piores. Por quê? Jesus nos chamou para sermos livres. Então, sejamos livres. E ser livre numa cidade como Corinto, amigo, não tinha perigo de dar certo. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele sempre frisa esse negócio: a igreja de Deus. Eu poderia colocar muitos textos aqui, tá? Então eu repito a pergunta: quem é o proprietário da igreja? Quem? E a igreja, casa de oração do Visconde, que faz 30 anos, uma igreja madura, responde em alto e bom som: o dono da igreja é Deus. Mais especificamente, ele mesmo. Nota 10. Primeira pergunta respondida com louvor. Não tem dúvida aqui, tem? Quem é o proprietário dos ministérios da igreja? Quem é o proprietário do ministério com crianças da igreja? Quem é o proprietário do ministério com jovens? O ministério do louvor? O púlpito? Quem é o proprietário? Quem é o dono de todas as coisas? Quem é o proprietário do ministério de oração, de intercessão, ministério de evangelismo,
ministério com mulheres, ministério com homens, ministério do que você quiser. Quem é o dono? Repita. Jesus. Tem certeza disso? Eu sei que você tem. Lembre-se, Ele é o dono de uma coisa chamada igreja, a qual você pertence, a qual Ele pertence. Isso aqui não é igreja, nunca foi igreja. Isso aqui é um belo salão de culto. Igreja somos nós, homens e mulheres, jovens, crianças resgatadas pelo poder do Evangelho. Quem é o dono da igreja? Quem é a igreja? Nós. Quem é o dono de tudo que a igreja faz? Cristo. Tem dono além de Cristo na igreja? Não. Jamais. Nunca. Ponto final. É simples assim. Não tem dono. Não existe outro dono que não Cristo. Sabe por que Ele é o dono? Porque houve um preço que Ele pagou pela propriedade dessa coisa chamada igreja. E qual foi o preço pago por essa propriedade? Vou ajudar vocês novamente. Só lembrar. Atos 20, 28. Cuidem do rebanho de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, que é a orientação de Paulo, né? Para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele é proprietário porque Ele comprou. E o preço que Ele pagou não foi um preço pequeno, foi um preço bastante alto. O preço foi morte. E morte de cruz. Agora, só para a gente entender um pouquinho o que significa a morte de cruz, porque a gente fala, a gente sabe disso, não sabe? A gente sabe que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, não sabemos? Aprendemos isso desde pequeno, aqueles que vieram para a igreja desde pequeno sabem isso, cantam isso, recitam isso. Se você se tornou cristão há pouco tempo, já adulto, você sabe que essa é a realidade, a cruz, a morte de cruz. Agora, deixa eu falar para você e mostrar para você o que significava morrer na cruz, o que significou pagar esse preço pela sua vida e pela minha vida. Eu tirei esse texto, eu vou ler para vocês que está um pouquinho pequeno aqui. Eu fiz uma síntese, uma condensação de uma entrevista que um jornalista chamado Lee Strobel fez com um doutor em medicina forense nos Estados Unidos, quando ele estava escrevendo um livro chamado Em Defesa de Cristo. Presta atenção aqui. Quando o Lee Strobel fez essa entrevista, ele era ateu, ok? Só para você entender aqui. Ele se tornou cristão depois que ele terminou essas pesquisas. Uma delas com esse médico. Fisiopatologia da morte de Jesus. A entrevista foi dada pelo Dr. Alexander Maxwell, entrevistado por Lee Strobel no livro Em Defesa de Cristo. Isso você encontra a entrevista toda nas páginas 199 a 214 desse livro, tá? Lee Strobel pergunta: o senhor poderia traçar um quadro do que aconteceu com Jesus? O Dr. Maxwell responde: após a última ceia, Jesus seguiu para o jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, com seus discípulos. Ali orou a noite inteira, antevendo os eventos que ocorreriam no dia seguinte, e sabedor do sofrimento que suportaria, foi bastante natural que experimentasse muito estresse psicológico. Os evangelhos contam que ele começou a suar sangue durante esse tempo. Isso não é um mero produto da imaginação de alguém? De jeito nenhum. Essa é uma condição médica conhecida como hematidrose. É um fenômeno raro e está ligado ao alto grau de estresse psicológico. O que ocorre é que a ansiedade extrema libera produtos químicos que rompem os vasos capilares nas glândulas sudoríparas. Em consequência, essas glândulas sangram um pouco e o suor brota misturado com sangue. Isso tem algum outro efeito sobre o corpo? O efeito disso é que a pele fica muito frágil, de modo que quando Jesus foi açoitado no dia seguinte, sua pele devia estar muito sensível. Como foi esse açoitamento?
Os açoitamentos romanos eram terrivelmente brutais. O comum é que consistissem em 39 chicotadas, mas frequentemente o número era ultrapassado dependendo do humor do soldado que as aplicava. Os soldados usavam um chicote de tiras de couro prensadas com bolinhas de metal amarradas. Quando o açoite atingia a carne, essas bolinhas causavam hematomas ou contusões profundas e se abriam nas chicotadas seguintes. Havia também presos ao açoite pedaços afiados de ossos, que cortavam a carne profundamente. As costas ficavam tão maltratadas que às vezes os cortes profundos chegavam a deixar a espinha exposta. As chicotadas cobriam toda a extensão do dorso, desde a nuca até as nádegas e pernas. Era terrível. Continue. Um médico que estudou os castigos infligidos pelos romanos diz: à medida que o açoitamento continuava, as lacerações atingiam os músculos inferiores que seguram o esqueleto, deixando pendurar as tiras de carne ensanguentada. Um historiador do século III, Eusébio, descreveu um açoitamento nestes termos: as veias do sofredor ficavam abertas e os músculos, tendões e órgãos internos da vítima ficavam expostos. Sabemos que algumas pessoas morriam desse tipo de suplício antes mesmo de chegarem à crucificação. No mínimo, a vítima sofria dores terríveis e entrava em choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico? Choque hipovolêmico quer dizer que a pessoa está sofrendo os efeitos da grande perda de sangue. Isso ocasiona 4 coisas. Em primeiro lugar, o coração se esforça para bombear mais sangue, mas não tem de onde. Em segundo lugar, a pressão sanguínea cai, causando desmaio ou colapso. Em terceiro lugar, os rins param de produzir urina para conservar o volume que sobrou. E em quarto lugar, a pessoa fica com muita sede, pois o corpo pede por líquidos para repor o sangue que perdeu. O que aconteceu quando Jesus chegou no lugar da crucificação? Ele deve ter sido deitado de costas, para que as suas mãos pudessem ser pregadas em posição estendida na viga horizontal. Essa viga era chamada patíbulo, até então separada da viga vertical, que estava fixada no chão de modo permanente. Pregado com o quê? Os romanos usavam pregos grandes, com cerca de 15 centímetros, que eram bem afiados. Com eles atravessavam os pulsos. Era uma posição firme que prendia a mão. Se os pregos furassem apenas a palma da mão, o peso do corpo a rasgaria e ele teria caído da cruz. Por isso perfuravam os pulsos, que eram considerados parte da mão na linguagem da época. E é importante entender que o prego atravessava o lugar por onde passa o nervo central. Esse é o maior nervo que vai até a mão e era esmagado pelo prego. Que tipo de dor isso teria causado? Você conhece o tipo de dor que sente quando bate o cotovelo e leva um choque? Na verdade, você acertou um nervo chamado ulna. A dor é muito grande quando você o acerta em cheio. Bem, imagine este nervo sendo apertado e esmagado por um alicate. A sensação seria semelhante à que Jesus experimentou. Significa literalmente dor da cruz. Veja só, foi necessário criar uma nova palavra porque não havia nenhuma na língua que pudesse descrever a angústia terrível provocada pela crucificação. Depois de ter as mãos pregadas na viga transversal, Jesus foi erguido para que esta pudesse ser colocada sobre a viga vertical e seus pés foram pregados nesta. Também os nervos dos pés foram esmagados e a dor era semelhante à das mãos. O que essa posição causa ao corpo? Os braços ficam imediatamente esticados, os ombros saem do lugar, as juntas se despendem 15 centímetros. Dá para calcular isso com equações matemáticas simples. Isso cumpriu a profecia do Antigo Testamento no Salmo 22. Se você for analisar a descrição que o salmista faz no Salmo 22, falando, traduzindo para o português como os meus ossos desconjuntaram, a ideia é exatamente essa. E literalmente você esticar. Semelhante a uma luxação em todo o corpo. Quem já sofreu uma luxação como eu, sabe bem quanto isso dói. No Salmo 22, que prediz a crucificação de Jesus séculos antes de ela ocorrer. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Uma vez que a pessoa está pendurada em posição vertical, a crucificação é uma lenta agonia até a morte por asfixia.
A razão para isso é que a tensão dos músculos e do diafragma deixa o peito na posição de inalar. Para exalar, a pessoa tem que firmar-se sobre os pés, para aliviar com um pouco a tensão dos músculos. Ao fazer isso, o prego rasga o pé até se prender contra os ossos do tarso. Depois de conseguir exalar, a pessoa pode relaxar e inalar novamente. Depois tem que empurrar-se novamente para cima para exalar, esfregando suas costas esfoladas contra a madeira áspera da cruz. Isso se repete até que a exaustão total toma conta e a pessoa não consegue mais se erguer para respirar. Ao diminuir a respiração, ela entra no que é chamado acidose respiratória, o dióxido de carbono no sangue dissolvido em ácido carbônico, fazendo a acidez do sangue aumentar. Isso faz o coração bater de modo irregular. Quando o seu coração começou a bater irregularmente, Jesus deve ter entendido que estava chegando a hora da morte e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois ele morreu de ataque cardíaco. Quem é o proprietário da igreja? Qual foi o preço que ele pagou? Eu fico me perguntando, temos nós algum direito de elevarmos acima desse preço as nossas diferenças? A unidade que foi feita aqui na cruz, com esse preço, a esse preço, precisa ser considerada quando as nossas disputas, as nossas inquietações, as nossas diferenças começarem a surgir. Ou não? Parece que sim. Se nós falamos que somos salvos por Jesus, e a salvação implica nessa morte. Fato. Se somos salvos por Ele, redimidos por Ele, colocados numa rota de amizade com Deus, uma condição nova de amizade com Deus, para partilhar dessa bênção chamada salvação, dessa introdução a uma coisa chamada família da fé, queridos, nada tem o direito de se impor a essa verdade e sufocar, tentar sufocá-la em nome de preferência, sejam elas quais forem. Perceba aqui no que consiste essa propriedade aqui. Essa é a nossa pergunta aqui. Eu quero usar mais um texto para a gente começar a caminhar aqui para a segunda parte da nossa mensagem. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros. Olha só o que Paulo está falando lá no capítulo 2 de Efésios. Isso é muito importante para a gente. Isso é teologia pura, teologia da boa. Os primeiros 3 capítulos de Efésios nos dizem sobre a nossa realidade em Cristo. E os outros 3 capítulos, capítulos 4, 5 e 6, dizem, então, como é que a gente vai viver? Amanhã a gente vai trabalhar com um texto de Efésios, capítulo 4. Mas olha só o que ele diz aqui nessa parte. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros. Vocês não estão perdidos nesse mundo sem destino. Mas como cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. O que é ser como cidadão? Essa partícula, com, no grego, sim, diz respeito a ser com. Eu sou concidadão com Asaf, eu sou concidadão com a Bárbara, eu sou concidadão com o Odisseu, eu sou concidadão com o Eliseu. Desculpe, estou pegando as pessoas que eu lembro o nome. Eu sou concidadão com qualquer um que é salvo por Jesus. Estamos na mesma condição. Participamos da mesma realidade. E essa frase ressaltada aqui, membros da família de Deus, isso aqui é papo sério, é família mesmo. É família mesmo. É família de verdade. É família que tem um pai que ama, que disciplina, que cuida, que direciona. Mas é família. É família. Olha só o que ele continua. Juntos somos sua casa. Isso que Deus habita em nós. Edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. É nele que somos firmemente unidos. Vínculos. Amizade. Juntos. Caminhando juntos. Constituindo um templo santo. Ele está usando uma metáfora para dizer, falar sobre essa unidade, sobre essa coisa de ser igreja, de ser povo de Deus,
de sermos uma coisa só para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Isso é muito sério. Se a gente for trabalhar aqui, responder aqui no que consiste essa propriedade, então, eu poderia responder dessa forma. Aqui é uma formulação minha. Em que consiste essa propriedade chamada igreja? Consiste em pecadores, arrependidos, perdoados e salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, conectados a Ele. Por Ele mesmo, e que, por estarem todos conectados a Ele, estão também inevitavelmente, irremediavelmente conectados uns aos outros nele. Desculpe a redundância, mas é para não escapar por nenhum lado. Ou seja, não tem jeito. A gente está junto, tá bom? E se você chegar para ele e falar, eu não gosto do seu jeito, toma cuidado, porque talvez você seja o seu vizinho no céu. Cuidado com essa história. Eu não vou com a cara de fulano. Talvez na eternidade o senso do humor de Deus tenha preparado uma casa para ele e a sua bem do lado. Vizinho de cerca, sabe? Que cerca? Nem tem cerca. E de repente ele vai bater na tua porta todo dia para... Você pode me emprestar um pouquinho de açúcar? E você vai emprestar com toda a alegria do mundo, porque no céu não tem pecado. Cuidado com as disposições do seu coração. Cuidado, muito cuidado. Agora, queridos, nesse momento surge a última pergunta para a gente responder essa noite. Para que serve essa propriedade chamada igreja? Eu acho que já está mais ou menos claro aqui. Em alguns momentos talvez eu vou ser um pouco repetitivo. Eu quero usar um texto que eu gosto muito, ou parte de um texto que eu gosto muito, que é a oração sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 17. É um capítulo maravilhoso. Olha só essa parte da oração de Jesus no capítulo 17. Orando naquele diálogo dele com o Pai. Olha que bonito isso. Ele já orou pelos discípulos, já orou pelo encaminhamento daquele grupo que o seguia, que vai inclusive abandonado daqui a pouquinho, dentro da cronologia, dentro da narrativa do Evangelho. Mas olha só, não te peço apenas por esses discípulos, essa turma que está comigo agora, que daqui a pouco vai vazar, mas também por todos que crerão. Todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Perceba por quem Jesus está intercedendo. Vou repetir a pergunta porque o nosso amigo no outro dia deve ter atrapalhado um pouco o entendimento da pergunta. Por quem Jesus está intercedendo aqui? Por mim e por você. Por todos os cristãos de todas as épocas, por aqueles que ainda viriam a ser. O que é mais interessante aqui é que quando você associa essa oração com aquilo que é dito em Efésios capítulo 1, sobre nós termos sido escolhidos antes da fundação do mundo, é muito sério. E quando Jesus faz essa oração, ele não faz uma oração de uma forma meio geralzona, mas ele tem na sua mente divina o nome de cada um de nós ali escrito. Pai, eu estou pedindo pelo André, estou pedindo pelo Liceu, eu estou pedindo pela Ana Laura, deixa eu tentar, estou pedindo pelo Guilherme, vou mudar um pouco os nomes. Eu estou pedindo por cada um que se tornará filho, salvo, alcançado pela graça. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Porque nessa oração que está cravada ali na Bíblia, embora o meu nome não apareça, o seu nome não apareça, nós estamos representados aqui. A mente de Deus nos considera aqui cristãos do século XXI, membros da casa de oração Visconde em Piracicaba, interior de São Paulo. Isso é pouca coisa? Percebe a qualidade, a majestade, é o termo mais correto, a majestade, a grandiosidade do proprietário da igreja. Mas não para por aí.
Não fica só nisso. Ele continua a oração. Olha aqui, vamos lá. Minha oração é que todos eles sejam um. Que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós. Você percebe qual é o foco da oração? Unidade. E por que Jesus pede ao Pai por unidade para aqueles que crerão nele no futuro? Por que a unidade é tão importante dentro da igreja? Por que a unidade é uma característica que precisa aparecer na igreja? Por quê? Por quê? Alguém está falando, Elaine? Hã? Para que o mundo creia. Mas por que a unidade é tão importante no mundo para que o mundo creia? Como é que isso funciona na prática? A unidade, ela contrasta com a divisão do mundo, gente. A unidade, ela contrasta com as guerras. A unidade, ela contrasta com as brigas. A unidade contrasta com a intolerância. Não intolerância, não a tolerância da intolerância, mas a intolerância no sentido clássico da palavra. A unidade anuncia um amor que supera todas as diferenças, perdoa todos os pecados, redime as pessoas e alcança quem estiver aberto a receber o Senhor Jesus. Alcança qualquer um, alcança qualquer pecador, dá conta de lidar com qualquer crise humana. Dá conta. Blaise Pascal dizia que existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Quando a igreja se une, ou ela trabalha unida, ela demonstra essa verdade de que o vazio é preenchido, pode ser preenchido, é verdadeiramente preenchido por Deus. Jesus está orando, fazendo essa oração por mim, por você, por nós, pela casa de oração Esconde e Presencial. Queridos, essas são as marcas do mundo: divisão, guerra, facção. E isso é marca do mundo, isso não é marca da igreja. Agora, perceba que esse é o grande drama do mundo. A despeito de todas as suas tentativas, a despeito de todas as suas iniciativas, ele está clamando por algo que unifique, por um poder unificador, por amor. Ainda que seja distorcido, deformado, o mundo clama por isso, e é por isso que as guerras existem. Por conta desse anseio por significado que não acontece sem Deus. Nós cristãos, nós somos portadores da mais absoluta e maravilhosa notícia que esse mundo já ouviu e pode ouvir. Que Deus ama a sua criação de uma forma esplêndida, ao ponto de morrer por ela, daquela forma, para que essa criação pudesse ser resgatada, para que pudesse haver amizade, para que o homem pudesse reconectado com Deus, sentir ou perceber essa satisfação de ser pleno em Deus. E perceba, o que Jesus afirma aqui é que essa unidade da comunidade cristã, a igreja, ela é forjada, ela é modelada sobre o relacionamento das pessoas da Trindade, que é um relacionamento de amor, um relacionamento familiar, do qual eu e você agora fazemos parte. Olha só o que ele está falando aqui: como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa ideia de família, família que vive junto, que celebra junto, que festeja junto, que comemora aniversário junto, dizendo: pô, Jesus, se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos agora, hein? Se não fosse o Senhor. Pare para pensar as inúmeras vezes, e aqui eu estou falando de uma forma sem conhecimento de causa, as inúmeras vezes que o inferno atentou contra as portas, contra essa igreja especificamente.
Não atentou? Não tentou destruir? Hoje está cheio. Essa igreja cheia hoje é prova da fidelidade desse Deus que cuida da sua família. E não de atividade humana, competência humana, ainda que Deus use pessoas competentes para cuidar do seu irmão. É Jesus na causa do Pai. Ele está envolvido totalmente nesse cuidado com o seu povo, com o seu irmão. Agora perceba, isso não significa perda de individualidade, gente. Não estou falando disso não. Mas uma sistemática luta contra o individualismo. O Azaf continua sendo Azaf, o André continua sendo André, a Bárbara continua sendo a Bárbara, Guilherme, cada um de nós continua com as suas características pessoais, mas transformados pelo caráter, pelo Espírito de Deus. Nós trabalhamos para construir essa grande família, cada um com as suas características, com os seus talentos, com as suas habilidades. Não tem gente mais bonita e mais feia. Não tem gente mais importante ou menos importante. Não tem gente mais especial ou menos especial. O que tem é gente redimida por Jesus, pertencente à sua família. Todo mundo tem importância. E o mais importante dessa importância é que essa realidade da importância de pertencer a essa família nos faz olhar de forma correta agora para o autor e consumador da nossa fé. Estamos aqui não por mérito nosso. Eu não sou cristão porque eu sou melhor. Eu canso de falar isso. Eu sou cristão porque eu reconheci quão pior eu sou. Eu não sou cristão porque eu sou melhor do que as pessoas que estão no mundo. Eu sou cristão porque eu reconheci a minha disposição para pecar e precisei e entendi que eu necessitava de perdão e salvação por ser pecador. É só essa a minha diferença. E se eu não cometo mais nenhuma prática pecaminosa, e às vezes eu peco, eu tenho que voltar para Cristo, eu tenho que me arrepender, eu tenho que ser lavado pelo sangue de Jesus, não me arrepender para ser salvo, já sou salvo, mas simplesmente isso me faz perceber que eu ainda estou num processo de luta contra o pecado. Isso me faz sensível às lutas de alguém que está lá fora ainda que não conhece Jesus. Eu não posso esperar do não cristão criar como cristão. Eu não tenho mente de Cristo. Ou bem, não tenho. Mas vamos em frente aqui. Jesus continua aqui. E chega aqui na finalidade. Olha só a finalidade dessa oração aqui por nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu dei eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu sou deles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita. Olha só, unidade perfeita. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Essa é a finalidade da oração por unidade. Para que o mundo creia, para que nós sejamos um, para que todo mundo saiba que Jesus é Deus encarnado, que salva, que salva o perdido, que salva o pecador, que resgata o homem das garras do pecado e lhe concede não só salvação, mas perdão, mas uma salvação que implica em vida que não acaba. É isso que significa termos recebido a glória que Jesus nos deu. O que é a glória de Jesus? Vida que não se acaba. Uma das coisas mais interessantes que tem acontecido no século XXI é o desejo por transcender. Alguém leu o livro Homo Deus, do Yuval Harari? O dia que você não tiver mais nada para fazer, mais nada para fazer mesmo, e estiver sobrando muito dinheiro, compre e leia esse livro. Mas primeiro leia a Bíblia pelo menos umas 10 vezes inteira, acaba rápido, para você não apostatar da fé.
O Harari ele vai falar, ele mapeia justamente essa questão hoje de como o homem desejoso de não morrer tem recorrido cada vez mais à ciência, tentando criar a possibilidade de transferir a sua consciência para um outro corpo, seja esse um corpo sintético ou um corpo clonado. Você fala, essa é ficção científica. Está acontecendo hoje. Tem gente pesquisando sério isso. Sabe por que o homem não quer morrer? Ele quer transcender. Ele quer existir para sempre. E o que Jesus fala? Você pode existir para sempre, nos meus termos como Criador. É por isso que eu estabeleci, misericordiosamente, inclusive, um dispositivo de segurança chamado morte, para que você não viva eternamente em pecado. Venha para a minha família. Reconheça a sua pecaminosidade, a sua alienação e indisposição contra mim. Se arrependa e venha para mim. Me receba como Senhor e Salvador da sua vida. Vida eterna para você. Não. O homem continua com um punho levantado, dizendo, eu quero viver para sempre. Inclusive quero viver para sempre nos meus termos. Isso é sério. Milhões, bilhões de dólares estão sendo investidos em pesquisas para que você consiga transferir a consciência de um ser humano de um corpo para outro corpo. Seja ele um corpo sintético, um ciborgue, um robô, seja um corpo clonado. Isso está acontecendo hoje. Não estou falando de ficção. Ainda é ficção que não aconteceu. Ficção no sentido de impossível, mas a tecnologia está caminhando para isso. Eles querem isso. Perceba, e nós já temos isso em Cristo. A gente já tem isso em Cristo. Agora perceba, nós fomos alcançados nessa condição, pertencíamos a esse mundo dividido, hostil e alienado. Você se lembra como foi a sua conversão? De como você foi alcançado, do testemunho de amor que alcançou você? Essa é a nossa ação agora, deve ser a nossa disposição agora. Da mesma forma que nós somos beneficiados com a glória eterna pelo testemunho amoroso de alguém, Jesus está orando aqui para que nós sejamos também agentes desse amor que nos alcançou, para que outros sejam alcançados. E não transferindo a consciência de um corpo que está morrendo para um clone ou um ciborgue. Pergunta que eu quero deixar aqui para a gente, queridos. Nós temos sido, ou temos tido a disposição de sermos a resposta positiva dessa oração de Jesus, como igreja, como povo de Deus. Queremos ser essa resposta. O que é necessário para que essa propriedade chamada igreja cumpra a sua missão? Amanhã a gente vai começar a responder mais uma pergunta para terminar, de fechar, de tentar pelo menos ter algumas ideias fundamentais para que a gente lide com isso a partir desse momento de vida especial, de aniversário da igreja. Mas eu gostaria de terminar agora com uma oração em forma de música para vocês. Eu sei que o pessoal daqui a pouco vai subir, a banda vai subir para cantar, mas essa música não são eles que vão tocar, embora eles toquem muito bem. Essa música é uma música chamada Um Coração, de um músico chamado George Heather, que foi de Vencedores por Cristo e já está na glória. Faleceu antes dos 60 anos de idade, de câncer. Teve uma vida relativamente breve, mas foi alguém que deixou um legado maravilhoso. E vocês vão entender por que é que eu escolhi essa música para iniciar essa primeira noite. Cada mensagem vai ter uma música, tá? Já vou avisar vocês. Toda mensagem tem uma musiquinha no final. Mas vocês vão entender porque eu escolhi essa música para começar esse nosso papo aqui. Gui, dá para soltar? Sem
Perceberam? Casa de oração. O coração é um templo, se é casa de oração. Tem a ver com vocês, tem a ver com a nossa vida. Temos sido a resposta positiva dessa oração de Jesus? Talvez não. Essa segunda pergunta é importante. Queremos ser essa resposta? Eu queria mandar você que deseja ser parte dessa resposta, ficar em pé para a gente orar juntos agora. Você que pode ficar em pé que deseja. Se você não deseja, não fique em pé. Mas se você quer ser parte dessa resposta, a oração de Jesus, eu quero convidar você a permanecer em pé. Vamos orar juntos agora, clamando que Ele nos ajude a ser essa resposta. E vamos ver amanhã como a gente pode caminhar essa direção. Vamos orar. Pai, o Senhor está vendo aqui a disposição dos meus irmãos, a minha disposição. Eu estou de pé aqui e eu quero ser parte dessa resposta. E quero pedir ao Senhor que nos ajude a esse envolvimento intencional e voluntário nesse processo de ser resposta à sua oração. Eu quero te agradecer pela tua intercessão por nós. Quero te agradecer pela forma maravilhosa como o Senhor, lá atrás, lá antes mesmo da crucificação, da sua ressurreição, o Senhor já pensava em todos nós. Antes mesmo da criação do mundo. O Senhor tem projetos para essa igreja, Pai. 30 anos é uma idade belíssima. Jesus vem aquecer os corações aqui. Mais do que já estão aquecidos. Vem produzir encantamento com a tua pessoa. E promove unidade tal na casa de oração, aqui na casa de oração do Visconde, de uma tal forma que as pessoas fiquem encantadas com o que o Senhor está fazendo aqui no meio desse povo, com a tua família que está aqui. Que o coração de cada um se volte para o outro com amor, que as arestas, que as dificuldades, que as diferenças, que as inimizades, que os ressentimentos sejam tratados, que as perturbações existentes sejam corrigidas, e que as pessoas saiam daqui com uma disposição santa de batalhar por essa unidade que foi feita na cruz. Não permita, Pai, que ninguém saia daqui hoje sem ter essa inquietação santa, ou sem que responda a essa inquietação santa de fazer a sua parte para que a unidade aconteça cada vez mais aqui. Obrigado pela vida dessa igreja. Obrigado porque esses 30 anos que tem sustentado esse corpo, esse pedaço do teu corpo aqui, essa parte do teu corpo aqui, é o Senhor mesmo, é a tua presença, e que eles tenham certeza disso, que eles se lembrem disso, que eles tenham o seu coração aquecido com essa verdade, sabedores de que o Senhor, o proprietário da igreja, está aqui, junto com o seu povo, junto com a família, cantando, ministrando, recebendo adoração, cuidando, amparando, pastoreando. Obrigado pela vida da casa de oração, obrigado pela vida do Asaf, obrigado pela vida da liderança dessa igreja. Cuida deles. Cuida para que eles pastoreiem bem o povo de Deus que foi colocado aos cuidados deles. Por amor a Ti. Somente por amor a Ti. Em nome de Jesus. Amém.